Mas 3 ausências, não é que sejam sentidas, mas vinham 2 sendo mais comuns e uma um pouco mais incomum. 2 são de Maurício Lemos e Jean Davi, 2 jogadores que provavelmente, eu já trouxe essa informação aqui, principalmente desse jogador. O Vasco já discutia a possibilidade de rescisão contratual do Maurício Lemos. E isso deve acontecer. Não vai demorar muito para que o Maurício Lemos também entre nessa lista de saídas do Vasco, no enxugamento que está sendo feito no elenco pelo Admar Lopes, o diretor executivo. E o Jean Davi da mesma forma. Já teve proposta, já teve opção, só que, né, não aceita, não vai para nenhum lugar, não aparece. Então, o Jean Davi provavelmente também vai seguir o rumo da roça. O Vasco vai fazer uma rescisão amigável com ele, jogador que o Vasco contratou no ano passado e definitivamente não deu certo. Mas a grande surpresa ficou a cargo de Alex Teixeira, jogador que eu avisei aqui há algum tempo já, tá? O Vasco soltou esse vídeo hoje porque o Vasco fez um acordo com Alex Teixeira. Eu tinha falado que isso seria bastante possível, de que ele tomasse uma decisão. Mas não foi o Alex Teixeira que tomou uma decisão. Foi o Vasco que tomou uma decisão. O Vasco informou que de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. O clube agradece ao Cria da Base Forte pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais. Alex Teixeira, nesse vídeo, mostra aí gols importantes dele. Ele que teve 2 passagens no Vasco. Ele foi criado no Vasco. Em 2008, ele fez 55 jogos, 8 gols. Em 2009, 37 jogos e 5 gols, nenhuma assistência. E aí passou na Turquia, na China, muito tempo fora. Acabou voltando e voltou muito mal. Ficou com uma imagem, assim, desgastada perante o torcedor. O torcedor do Vasco usava até como chacota. Eu lamento, realmente. Acho que o Alex Teixeira tinha que ter também tido um pouco dessa consciência de que não estava dando certo. Mas achincalhar eu sou sempre muito contrário. Né? O Alex Teixeira virou sinônimo de fracasso no Vasco. E eu acho muito duro isso. Mas, de qualquer maneira, hoje fizeram um acordo e o Alex Teixeira não faz mais parte do elenco. E como eu disse, Maurício Lemos e Jean Davi devem ser os próximos. A ideia realmente era dar uma limpa, que precisou o Vasco contratar um diretor executivo sem nenhuma relação, talvez até nem conhecendo futebol brasileiro, para chegar aqui e dizer, olha, esse aqui, cara, é muito legal, muito bacana, mas não dá. Esse aqui também não vai rolar, não vai acontecer, sabe? E eu vou dar um exemplo claro aqui, e vou até me antecipar, para não falar diretamente do jogo ainda. Hoje saiu a notícia dada pelo companheiro Vene Casagrande. Eu até tive essa informação um pouquinho mais cedo, e até quem viu no tabela eu dei um spoilerzinho, porque eu tinha essa informação da possível saída do Lloyd Augusto, que era um problemaço, tá? Um problemaço nesse momento no Vasco. O jogador foi contratado em fevereiro. Ele em fevereiro veio para o Vasco. Vocês sabem como é que foi, né? Com live, porque ia virar gangster, libera, deixa o artista trabalhar, enfim, aquelas bobagens que esse rapaz falou. Pelo presidente Pedrinho, que chegou a dizer que o Lloyd foi muito corajoso, que o Lloyd foi isso, erraram redondamente. E reconhecem isso. Jogador que o Vasco fez um investimento de 2,5 milhões de euros, pagou 1,5 milhão e teria que pagar mais 1 milhão por metas alcançadas, mas mesmo assim, não vale R$100 que jogou o Lloyd Augusto. Ele jogou 18 partidas, 0 gol, 0 assistência. O último jogo dele foi no dia 2 de agosto contra o Mirassol. E eu também já vinha trazendo isso aqui. Problema nas internas, brigou com o assessor de imprensa, brigou com o empresário, sabe, se desentendeu, cara estranho. O Nuno Moreira, companheiro dele na base do Sporting de Lisboa, nem o Nuno Moreira conseguiu domar o Lloyd Augusto. Enfim, muito mal, muito mal. E o Vasco, teoricamente, se livra desse problema. Precisou trazer um diretor de fora que viu, olha, é uma bobagem a gente estar com isso aqui. A gente, quando não quer, a gente senta e trata de uma maneira amigável um distrato. Mas ele conseguiu um empréstimo para o Rizesport, clube turco, que já conhece o Lloyd Augusto. O jogador já viajou, inclusive, e o Vasco empresta 1 ano. O Rizesport vai pagar o salário integral do jogador. 1 ano, o empréstimo com opção de compra. Se o Rizesport quiser contratar, o Vasco também não vai fazer preço muito alto. Vai ali conversar, vai bater um papo, vai fazer uma resenha para tentar ajustar para poder vender o Lloyd Augusto. Um erro total da atual gestão, não há dúvida nenhuma, um erro absurdo a contratação do atacante Lloyd Augusto, que é mais um nesse elenco que sai e que vai aliviando, né? Vai deixando o time mais leve, vai deixando um time mais tranquilo, vai botando quem tá afim.
Quem o Fernando Diniz olha para o banco e vai olhar e vai dizer assim, ó, eu quero esse. Pô, mas você tem um Lloyd, mas não quero botar o Lloyd. Ah, o Alex Teixeira eu também não quero. Então essa rapaziada que estava ali meio que atrapalhando, saindo, alivia. Porque deve ser duro pro técnico, para quem comanda, olhar pro elenco e ver umas caras ali. O Maurício Lemos, por exemplo, deve ser um cara de um ambiente legal pra caramba, né? Então é isso. Então, você limpando, você vai tirando essas ervas daninhas, essa galera que não tá mais prosperando, e com todo respeito, não é nada pelo CPF, é o CNPJ do cara, não dá mais. Vamos então trazer a lista mais uma vez, pedir ao Igor Silva para botar aí a lista. O Vasco terá Léo Jardim, Daniel Fusato e Pablo os goleiros, os laterais direitos, Paulo Henrique, que está de volta, e Puma Rodrigues, os laterais esquerdos, Lucas Piton e Vitor Luiz, os zagueiros, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, que volta a estar numa relação, e Robert Renan, os volantes Barros, Tietê, que devem ser os titulares, Matheus Carvalho e Paulinho, os meias Felipe Coutinho, Guilherme Estrela e Benjamin Garré, e os atacantes Matheus França, Rayan, Verrete, Nuno Moreira, David e Andrés Gomes. E aí a gente tem uma lista, que talvez aí nessa lista você tenha o Lucas Oliveira, que seja aí o quinto, porque o Cuesta vai estar incluído. Ainda tem até o dia 3 de outubro para contratar mais alguém. Não se fala muito nisso, mas eu acredito que ainda possa pintar algum jogador. Mas o elenco vai se formando. Vai se tendo aí uma base e é com esse time que a gente vai até o final. A escalação do Vasco para amanhã não deve fugir muito desse time que a gente vai botar aí no campinho, produzido pelo nosso Igor Silva, com o Léo Jardim, Paulo Henrique está de volta, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Barros, Tietê e Felipe Coutinho, Rayan, Pablo Verrete e Nuno Moreira é o time do Vasco. O jogo que vale R$ 9.922.500 a classificação. O Vasco já pegou o Botafogo em 6 fases eliminatórias, em competições as mais distintas. E tem 4 vitórias em cima do Botafogo nessas 6 eliminatórias. Nos últimos 10 jogos, há um equilíbrio, porque tem 5 vitórias do Botafogo, 4 vitórias do Vasco e 1 empate. Então há um equilíbrio nos últimos 10 jogos. Só que o Vasco está muito mal nos clássicos, não anda bem nos clássicos. Esse ano, o Vasco disputou 9 clássicos e venceu apenas 1. 2 empates e 6 derrotas, que também é um fator preocupante. Fernando Diniz vem recebendo algumas notícias importantes. Está ausente da lista também o volante Thiago Mendes, que a priori está fora por conta de lesão, mas precisa melhorar. É um recado que se dá quando o Alex Teixeira sai, o Maurício Lemos pode sair, é que não há zona de conforto. Se bobear, mas o Thiago Mendes acabou de chegar. Tem que trabalhar. Tem que dar recado em campo. Não adianta dar recado fora de campo. Então o Thiago Mendes é um jogador que precisa melhorar, mas o Fernando Diniz já sabe da situação dele. Em compensação, existe um outro jogador que até me surpreendeu muito, porque pediu para trabalhar mais. É o meia Benjamin Garré, que por indicação de Felipe Coutinho e combinado com o Vasco, está fazendo trabalhos de gestão de saúde e performance com o preparador físico Renato Valença, que tem uma clínica especializada, a Full Care, que dá atenção e dá a Felipe Coutinho, e deu ao Alex Teixeira, ao Souza, trata do Jair. Benjamin Garré está fazendo esse trabalho com o Renato Valença, com quem conversei hoje. A ideia é fazer um trabalho de prevenção e principalmente melhorias nas valências desse jogador. Segundo o Renato, abre aspas, o jogador é um exímio profissional, trabalha muito e vem treinando muito bem. Ele é muito forte, para quem discute a questão da força dele, ele é muito forte, muito técnico, habilidoso e precisa só de continuidade. Tem jogado pouco, às vezes entra bem, mas é difícil manter um ritmo com 15 minutos apenas. E o Garré, que foi quem procurou esse trabalho, fez isso para ajudar na prevenção, porque ele sempre, em todos os clubes por onde passou, ele trabalhou por fora e está com muita vontade de jogar. Segundo o Renato, Garré é um jogador ambicioso, porque passou pelo City, tem qualidade e vai ajudar demais. E disse ele, pode acreditar que ele vai ajudar muito. O preparador completou sobre o aproveitamento dele, que ainda está causando dúvidas do torcedor. Há um tempo atrás, disse o Renato, muitos criticavam o Jair. Ele evoluiu e voltou a performar. Acredito no Garré pelo profissional que ele é. Ele se entrega muito, tá doido para explodir, tá babando por oportunidades, quer muito mesmo. E eu posso dizer que trabalho nisso há muito tempo
e reconheço e sei quando um jogador pode ajudar. E esse... Salve meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, já agradecendo a você que chegou até aqui no vídeo, deixou o seu like e se inscreveu no canal, muito obrigado. Já deixando os créditos aí pro canal Atenção Vascaíno, Flávio Dias, com mais um corte aí do canal. Espero que você tenha gostado de todas essas informações que o Vasco está fazendo. A limpa no elenco, né, rapaziada? Saída de Alex Teixeira, Lloyd Augusto já confirmada, e também nos próximos dias pode aí sacramentar a saída do zagueiro Maurício Lemos e também do Jean Davi, que chegou somente para pegar dinheiro, né? Porque jogar que é bom nada, não tem feito nada de bom quando entrou no time do Vasco, mas fica aí a torcida para que essas coisas aconteçam o mais rápido possível, que ele possa sair do Vasco, os jogadores abrir uma margem na folha do time, e aí o Vasco poder fazer umas contratações melhores, não é isso, rapaziada? Mas já passando algumas informações aqui também para vocês a respeito do jogo de hoje. Onde vai passar esse jogo, meus amigos? Então, Botafogo e Vasco terá transmissão pela TV Globo, no GE.TV, Sport TV, Prime, Prime Video, na Amazon Prime, e também no Premiere. No GE.TV, no YouTube, se você quiser assistir pelo YouTube, com a narração do Jorge Igor, né, que tá muito boa, é uma das maiores contratações para a comunicação, o GE.TV fez, né, a Globo fez, e eu particularmente vou assistir por lá esse jogo, que o Vasco vai ganhar do Botafogo e vamos para a semifinal para enfrentar aí o Fluminense, né, rapaziada? Provavelmente o Fluminense é quem vai enfrentar aí, o Fluminense que se classificou, e esperamos que o Vasco faça um bom jogo no dia de hoje e saia classificado. Então você que ficou até aqui, muito obrigado, deixou o seu like, se inscreveu no canal, tamo junto, fui!